aquele meu mundo antigo de Minecraft, que tem um vídeo aqui. Eu tinha uma casinha, fazenda. Eu tinha até o portal do Nether do lado da minha casa. Aconteceu uma tragédia. Eu fui sair pra explorar e eu tinha levado cama, tudo certinho, mas acabou que tinha um buraco e eu caí no buraco e eu morri. Aí eu coloquei no criativo pra tentar achar minhas coisas. Eu não achei. E quando você põe no criativo, você perde, você não consegue mais ganhar ponto. Então, pra mim tinha perdido toda a graça ali. Resumindo, eu tinha até tirado print da localização da minha casa, mas eu tava tentando achar onde estavam as coisas que eu tinha perdido e eu não consegui achar. Eu devia ter voltado pra casa. Aí, assim, quando põe no criativo você não ganha mais pontos, eu não sei, perdeu toda a magia pra mim, sabe? Fiquei muito triste mesmo, porque eu tinha avançado bastante. Eu tinha barra de ferro, muita coisa. Mas então, agora me acompanhe nessa nova jornada. Eu quero pedir, se você gosta de Minecraft e SMR, pra deixar um like, compartilhar pra seu amigo ou alguém que você conhece que gosta de SMR e de Minecraft. Comenta aí se você quer outros vídeos de Minecraft. Todas as sugestões eu guardei. É que aconteceu, sabe? Foi tantas datas. Foi meu aniversário, foi Páscoa, foi muita coisa que, enfim, mas eu tenho novidades. E quando eu paro de gravar vídeo, eu acho que eu perco um pouco do embalo. E também uma coisa que me deixou um pouquinho chateada foi o último vídeo não ter não ter engajado do jeito que eu queria, sabe? Porque era um tema que é um tema, né, que eu gosto muito, que eu tava muito entusiasmada. Eu comprei as coisas assim pra fazer esse e-mail e não teve tantas visualizações assim, que até uma pessoa comentou no vídeo, né? Mas isso me deu uma desanimada, porque era algo que eu tinha realmente, não que eu não gosto de fazer os outros vídeos, mas era algo que eu realmente tava ansiosa, sabe? E que eu realmente curti fazendo. E deu trabalho, porque o primeiro vídeo que eu fiz, ele ficou com ruído. Mas eu entendo que é assim, com todo mundo que grava YouTube. Que ela faz esse MRS de Carol, né? Os roleplays são o que mais dão trabalho e pedem. Só que não dá tanta visualização quanto os outros vídeos. Então, assim como outros youtubers, quando eles querem que um vídeo engaje, acaba não engajando. E eu entendo que isso é normal, eu não posso desistir por conta disso. Então, hoje mesmo eu vou gravar outro vídeo já pra sair. Vou gravar outro vídeo, eu espero que saia amanhã. Talvez esse vídeo vai sair hoje mesmo. E é isso. Obrigada por estar aí. Ai, ovelhinha, eu tenho uma dosinha, mas eu preciso de cama, né? Senão eu não consigo dormir. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E obrigada a todos que continuam aqui. Beijos. Nossa, aí eu caí em quase outra cilada, porque foi desse jeito que eu perdi meu outro mundo, que eu acabei morrendo. Eu tava tão focada que eu acabei nem percebendo no que tá acontecendo. Mas eu tô minerando
eu sempre faço várias picaretas de madeira, sendo que não precisa. Você só precisa de uma para pegar um pouco de pedra e fazer picareta de pedra. Eu sempre faço isso. Aí eu fico com várias armas de madeira que eu nunca vou usar. Que gay também é assim. E é isso. Eu vou alternar entre conversas e sons de boca. E se às vezes der uma travada, é o celular, tá? O meu, no caso. Tá dando uma travada no jogo, não sei porquê. Alguém aí já foi ver o filme do Minecraft? Eu ainda não. Eu ouvi bastante opiniões. Olha, quase que eu caí de novo. Eu preciso prestar muita atenção. Eu pretendo tentar ver mês que vem o filme. Eu já tenho bastante ideia de como vai ser e é mais pela... Eu não tô esperando a ovelhinha. Eu preciso de outra lã pra fazer a cama, né? Eu não tô esperando nenhum roteiro assim, nossa, como Sonic, né? Que estavam falando que é mais uma explosão de cores e o roteiro era meio fraco. Bom, agora eu já me conformei com esse fato. É só mais pra achar graça, né? Do jogo com as pessoas, assim, tipo, as referências. Minecraft não é nostálgico pra mim porque eu não jogo desde criança. Eu comecei a jogar quando eu era adolescente, quando eu ganhei um Xbox e eu comecei a jogar pelo Xbox. E desculpa, Mojang, mas eu já baixei pirateado e então assim, eu acho que eu comecei a jogar, acho que com uns 15, 16 anos. Então eu acho que eu não vou sentir a mesma coisa que eu senti assistindo Mario, que eu senti muita nostalgia em partes, principalmente na do kart. Então, mas eu acho que vai ser legal porque fez parte da minha adolescência, né, e faz até hoje. E é um dos jogos assim mais simples, entre aspas, de blocos, e que eu gosto muito. Então vai ser legal ver isso transformado pra vida real, entre aspas. E aí eu estava tentando pegar... Não, é cobre. É cobre. Até agora eu não sei o que se faz com cobre. Acho que nem dá pra fazer arma, né? Acho que dá pra fazer escada de cobre. Algumas coisas de cobre. Aí, ó. Cobre. Algumas coisas eu pesquiso. Tipo aquela serrapelire. Eu não sei como se fala aquele negócio. Falou que é pra fazer cura, né? Então, tipo assim, é que eu não gravei. No meu outro mundo, eu tinha visto um animal que eu nunca tinha visto antes, que era a vaca peluda. Eu achei que era um búfalo, mas eu fui pesquisar em outro celular e não era. Então tem muita coisa nova aqui. Eu nem faço ideia do que era, nem faço ideia do que seja. Que aí eu pesquiso. Então, nossa, muita coisa eu ainda não sei como fazer. Acho que tem como pegar mel também, né? Porque quando eu jogava mesmo, não tinha muito dessas atualizações ainda, sabe? Aí eu tô tentando sobreviver, né? Essa noite, mas tá difícil.
me derrubou lá pra baixo de novo. Aí eu decidi voltar. Aí, nossa, eu nem lembro que eu... Olha, que audácia. Eu tentando fugir do esqueleto. E olha, ele é audacioso, veio atrás de mim. Sem arma, sem nada. Só tinha vontade de sobreviver e morri. Eu fiquei muito desesperada. Acho que essa foi a primeira vez que eu morri. E eu nem tinha nada importante. Mas o bom que era bem perto da... Nossa, eu morri várias vezes nesse mundo antes de conseguir me estabelecer. Eu morri muitas vezes. Mas o bom que era bem perto. E eu consegui voltar. Mas eu fiquei perdida da primeira vez. Ó, aí eu tive como referência essa montanha meio esquisita, flutuante, sabe? No caso, minhas coisas aí eu tinha perdido em um buraco ainda. Eu tava tentando procurar o buraco. E agora tinha um creeper. Então assim, cada vez, ó. Que sorte que ele tava na água. Mas pra minha sorte mais lenta é porque tinha carvão. E eu lutando com uma picareta. Porque eu pensei, eu não vou precisar de espada. Nessa hora eu já tava com tanto medo de morrer de novo que eu me enfiei debaixo da terra e fiquei esperando até ficar de manhã. Eu tava procurando se tinha alguma coisa do outro lado. Vai que tinha alguma coisa importante, né? Então amanheceu e eu resolvi sair de lá. Nossa, mas tava difícil. É por conta da correnteza da água. Então, agora o dia já tava claro e eu poderia achar uma nova terra pra minha casa, certo? Pois é, era o que eu estava fazendo. Só que eu fui pegar mais madeira, porque eu tinha pouca madeira. Porque pra fazer a casa exatamente eu só tinha 20 blocos. Então eu precisava de mais madeira. Aí eu tava arrumando. Eu sempre tento deixar arrumado pra mim não me perder. Só que a minha vida tava bem baixa e eu não tinha visto isso. E aí um zumbi resolve me atacar e eu vou atacar com a vida baixa. E eu morri de novo. Como eu disse, essa não vai ser nem a última vez. Vai ter muitas. Minha gata. Mas como eu disse, né? Ainda bem que eu tô perto. E eu me perdi um pouco. Até porque agora começou a chover, o que complica um pouquinho mais, eu acho.
Desculpa, ovelhinha, mas agora eu tenho 3 lãs e agora eu consigo fazer a minha cama. Eu vou tentar pular um pouquinho do vídeo pra não ficar tão grande, mas agora eu vou fazer a minha cama. E até fazer minha cama, até fazer minha casa, eu não sei porque eu não tava conseguindo dormir. É porque quando só chove não dá pra dormir, mas quando começa a trovejar, que é a tempestade, né, você pode dormir. E eu tava tentando dormir. Eu tava pescando peixe, mas não era nem pra comer. É pra quando eu for explorar e achar um gatinho. Eu sempre quando eu achava um gatinho, eu pulava pro rio pra pegar peixe. Então, eu agora tô mais adiantada, já tô pensando muito e já tô pegando o peixe. Às vezes é um pouco difícil pegar o peixe na água por conta da correnteza, mas aí eu tinha avistado o lugar perfeito pra fazer minha casa. Parecia retinho assim, e eu tava cavando um buraco porque tava chegando a noite e eu não queria morrer. Aí eu coloquei minha cama em um buraco. Eu vou pular o vídeo pra não ficar tão longo. Aqui começou a minha aventura de deixar o chão no mesmo nível, sabe? Aí eu tava dando uma massa pra um burro. Gente, isso é um burro, né? Eu sei que tem um cavalo e tem um burro no Minecraft. Eu tenho quase certeza que esse é um burro, né? Eu acho que é. Então, eu queria deixar no mesmo nível pra ficar certinho, né? Pra deixar o espaço da minha casa maior. Então, talvez eu até acelere um pouquinho o vídeo, mas eu enfrentei alguns problemas porque tinha um buraco dando em volta assim dessa parte da casa que ligava com o mar. Então, por incrível que pareça, pulou pra mim já fazendo a casa. Por quê? Porque eu esqueci de gravar. Eu tinha parado e esqueci de voltar a gravar. Eu simplesmente esqueci. Então, eu falei assim, vou voltar quando, né, eu construir a casa. A casa já tá praticamente feita. Eu só tô terminando de fazer o telhado. E o telhado eu faço a base de madeira e em volta agora eu só ponho pedra. Só ponho pedra, sério, gente. Pega muita pedra e põe escada de pedra. É como se fosse um cobertor em volta da madeira. Por quê? Porque eu já tive uma casa que pegou fogo por conta de ser de madeira em uma tempestade. Então, agora todo o teto que eu faço é de pedra. Eu só coloco em volta assim, realmente como se fosse um cobertor. Porque, nossa, sério, é muito ruim isso. Eu já tive uma casa que foi alagada já no Minecraft, mas isso foi no criativo. Eu fiz besteira. Aí eu coloquei lava e começou a pegar fogo e sair água toda de uma vez. Foi uma loucura. E eu gosto muito do estilo de casa que eu faço, que eu realmente aprendi sozinha. Nossa, eu fazia umas casinhas muito feias
E eu gosto bastante do estilo de casinha que eu faço. Não é nenhuma casa assim, daquelas bonitas, cê sabe? Teve uma vez que eu peguei um tutorial de uma casa de Minecraft, mas era... Gente, calma. Eu sei que tá parecendo torto e é porque a visão tava torta, né? Tá parecendo feio, mas acredita no processo que vai ficar legal. De chão eu fiz 6. Eu fiz 6. Aí eu coloco mais um de cada lado, né? Porque é a parede não é o chão, então não conta. Aí fica no caso 6, 7, 8, né? Mas de chão é 6. Aí eu coloco 6 para trás também. E faço essa escadinha de madeira. Não é uma escada de madeira no caso. Eu coloco os blocos de madeira como se fosse uma escadinha, sabe? Aí depois eu cubro com pedra. E com escada de pedra e escada de pedra em volta. Que dá a impressão de ser tipo um telhadinho, sabe? Então é só assim que eu faço agora, basicamente. Eu nunca faço casas assim elaboradas porque eu geralmente tô focada em não morrer. Eu nunca cheguei, tipo, no sobrevivente a conseguir fazer uma casa assim bem legal, bem diferente. Porque eu nunca nem sequer tive lanterna. Consegui fazer lanterna. E eu achava muito, muito linda casas do Minecraft com lanterna. E era uma coisa que eu consegui fazer no meu outro mundo. Então, tipo assim, eu tava bem avançada. Pra falar que eu não tava tão avançada assim, eu não consegui achar diamante. Tava muito difícil. Eu tentei a camada, acho que é a 11, não é? Do diamante, camada 11, 12. Eu tentei bastante tempo, mas não achei. Quem sabe eu acho nessa, né? Terminei de arrumar os baús. E eu tava com muito problema pra dormir, porque tava avisando que tinha monstro. Mas aí não aparecia que tinha monstro do lado da minha casa. Aí eu lembrei que tinha... lembra aquele buraco assim que eu falei que fazia em volta da parte da terreno da minha casa? E eu fechei uma parte, tipo, ele era aberto em um lugar, aberto em outro, e ligava assim. E eu fechei anúncio do YouTube. E eu fechei uma parte. E essa é a parte aberta. E quando eu fui ver, tava lotado de monstros. Tinha muito, agora não dá pra ver. Mas tinha muito, muito monstro. E aqui eu fui corajosa, né? Porque assim da espada com esqueleto, né? Um a menos. Só que eu não tinha percebido que tinha mais. Eu não tinha visto. Foi quando eu entrei que eu tive noção do tanto que tinha. E eu pensei que ia ser mais difícil. Foi um pouquinho até. Eu acho que eu cheguei a morrer uma vez. Morri uma vez. Mas foi um pouquinho mais fácil. Porque tava na água. Tava na água. E o Creeper, ele explodiu dentro da água. Então, nossa, que maravilha. Não me deu dano nenhum. Eu achei mais fácil. Porque, nossa, se fosse em terra, se tivesse sem água, nossa, ia ser muito ruim. Provavelmente o Clipper. Provavelmente o Creeper ia explodir também. Os outros monstros, se tivesse fora da água. E nossa, essa criança, esse... Já tem um bebê zumbi, né? Que é muito ruim. Aí tem um bebê zumbi da água. Aí eu já senti um pouquinho mais de medo porque minha vida tava acabando. Então pensei, peraí, deixa
infelizmente. Então isso quer dizer que o vendedor ambulante ele é imortal? Caramba, Villager acho que não é imortal, né? Essa é minha skin. Olha como eu sou bonitinha. Aí eu tava vendo que eles me deram. Eu tinha um arco e flecha. Então eu poderia lutar de igual pra igual, né? E eu estava indo lá toda destemida. E eu indo bem devagarzinho. Com estratégia em mente. Já pensou se eu acerto a galinha sem querer? Nossa, eu ia ficar muito triste. Olha só, a Katniss Everdeen. Ou, não sei. É, arqueiro. Qual que é o nome mesmo? Da Marvel. É, arqueiro verde. Não, arqueiro verde, não. Esse é da DC. Ai, eu esqueci. O nome dele é Gavião Arqueiro. E eu morri. Gavião Arqueiro. E o da DC é Arrow, né? Nossa, eu fui muito rápido. Olha, gente, eu tava muito destemida. Nunca me vi tão com raiva antes. Porque é que, como o vídeo tá cortado, toda vez que eu tentava dormir, eu não conseguia. Eu não conseguia mesmo. Porque ficava toda hora aparecendo monstro. E ficava som de zumbi. E não tinha zumbi por perto. Eu pensei, já sei, deve ter um buraco com monstros embaixo, né? Aí eu tava pegando armadura, porque, né, não sou boba nem nada. Eu fui por armadura. Então vou lá acabar com o restante dos monstros. Mas tinha um detalhe, a minha espada tava quase acabando. A vida da minha espada. Então eu não tinha mais pedra. Então eu precisava pegar pedra. Aí eu fui. O lugar com pedra mais pertinho que eu tinha era aí, perto da caverna. E eu fui começando a pegar pedra, né? Pra poder fazer uma espada. Porque se minha espada acabasse lá no meio, já era. E acabou que eu queria pedra. E acabei achando ouro. Mentira, não foi ouro, foi carvão. Mas eu fiquei feliz também porque eu tô com pouco carvão também. Então já foi útil e agradável aí. Espada feita, tá na hora de terminar o serviço. Tinha duas bruxas. Só que em algum momento eu acho que quando eu fui pegar as pedras ou fazer a espada, elas saíram daí. Eu nem vi. Mas, nossa, tinha aranha. Tinha até um villager. Zumbi. Eu acho que é o andarilho, né? Não sei se ele se transformou. Ele só esperando. Quem aí já comeu carne de zumbi sem querer? Eu já muitas vezes. Eu guardava pro meu futuro cachorro, mas nem compensa, só ocupa espaço. Uma flecha quase me acertou sem querer. Foi o esqueleto. E a minha flecha tinha acabado, então não tinha jeito. Eu acho que o Creeper deu dano no esqueleto ou não. Alguém sabe se o Creeper dá dano? Dentro da água? Acho que não, né? Ele só expande assim. Agora, finalmente, eu tava livre de monstros. E depois eu vou ter que só com as tochas. Eu acho que vai
melhorar, né? Os monstros não vão mais aparecer por lá, provavelmente. Mas eu pretendo fechar. É porque tudo isso era aberto, sabe? Eu que fechei com terra o outro lado. E não deu tempo de fechar tudo. Por isso que apareceu um monte de monstro. Porque tava fechado e escuro. E eles aparecem. Por isso. Eu saí e fui agraciada com a presença de mais um zumbi. Eu não sei que tipo de armadura é essa, alguém sabe? Parece aquelas bem antigas que não é de renda, é de ferro, né, no caso. Mas é bem diferente. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu tento fechar a porta e ela não fecha. Por enquanto, a casa tá sem vidro, né? Então, acaba que é bom ou ruim, porque ao invés de abrir a porta, eu consigo matar os zumbis pela janela. E as bruxas, por enquanto, ainda nenhum sinal. Até que no dia seguinte, elas decidem me agraciar com a presença delas. Pois é. Mas não foi de todo mal esses monstros embaixo do terreno, porque eu ganhei bastante coisa. Eu acho que eu ganhei 3 capacetes, ou foi 2. Acho que eu já tinha bota, armadura, tudo com nível fraco, né? Mas ajuda pelo menos. Aí eu tava com a flecha que eu ganhei do esqueleto e eu avistei uma bruxa. Mas tava difícil de mirar. É estranho, mas dá a impressão que ela sabe que você tá vendo e se esconde, sabe? Ou ela só anda pra lá e pra cá mesmo. Aí eu tentei chegar um pouquinho mais perto. Eu achei que elas morriam fácil. Aí eu mirei um pouquinho mais acima. E eu nem sequer vi quantas flechas tinha. Eu acertei 3 nela e ela jogou veneno em mim. Ela acho que errou a primeira vez, né? Ou não? E nossa, é aí que começa a tortura. Tortura psicológica e visual, porque a tela fica meio que tremendo, sabe? Quando você toma dano. Ia começar um filme de terror, porque eu tava fugindo da bruxa. Até que não tem jeito, né? Ela vai ficar correndo atrás de você até ela morrer. Eu fui correr pra dentro de casa. Só que eu esqueci que eu tava sem janela. E elas começaram a atacar poção dentro da janela. Aí eu pensei, não vai ter jeito. Não, e elas começaram a me bombardear dentro da minha casa. Não sei se esse ditado existe, mas é aquele tipo, eu morro, mas você morre junto. Então, aí, pelo menos valeu. Ah, ela não morreu. Olha só, que maravilha. Aí ela morreu. Eu nunca tinha matado uma bruxa antes, eu acho, no Minecraft. Não lembro. Eu fiz os vidros e tô colocando os vidros de acho que 16. 16. Ai, não lembro. Mas eu coloquei o vidro e tinha sobrado 2. Eu lembrei que eu gosto de pôr vidro lá em cima também, sabe?
aquelas janelas, sabe? Tipo de casa americana. Que fica no sótão. Sempre que eu preciso subir em algum lugar, eu pego terra. Alguém também é assim. É a coisa mais fácil de construir e de destruir. Então, sempre vai ser a escada. Eu achei que tava quebrando a parte da frente, mas aí eu percebi que tava quebrando a parte de trás. Eu só percebi quando eu olhei. Aí eu vou quebrar a parte da frente. Eu pensei em deixar a parte da frente e a parte de trás, mas eu preferi deixar só a parte da frente mesmo. Não sei, eu acho que fica melhor. Aí, nossa, pra mim dá todo o charme. A gente sempre aprende, pelo menos. Eu coloquei o vidro. Nossa, tô tão doida que eu nem vi. Ah não, eu vou pegar o vidro ainda. Gente, o charme. Quando eu fazia casinha em desenho, eu sempre fazia aquelas casinhas quadradas com telhado, triângulo e uma bola redonda assim no sótão. No caso, quadrada, né? Que eu acho que é até um pouco mais bonito, quadrada. Eu coloquei um monte de areia sem querer. Então, ficou assim a minha casa nova. Eu achei bem bonita. Não parecia que ia ficar legal, né? Aí agora eu tenho que pôr. Eu vou pôr um muro de pedra pra evitar. Aí, acabei de perceber que eu não fiz a parte de trás da casa, do telhado. Aí eu tô terminando agora aqui. Prontinho. Aí eu achei que ficou lindo. Ficou lindo. Eu assim, gostaria de fazer com aquela madeira mais escura, sabe? Aí sabe, eu também gosto muito de fazer chaminé. Quem gosta também. Eu acho que fica mais realista, sabe? Aí eu tava pesquisando como se faz, porque eu sempre esqueço como se faz fogueira. A ovelhinha. Eu vou fazer lá aquele esquema de usar a terra pra subir. E eu fiz a coisa mais idiota que eu poderia ter feito. Eu morri caindo de cima da areia. Como que eu faço isso, cara? Aí, eu não sei se ficou muito grande essa chaminé, mas eu achei o tamanho bom pra chaminé. Eu vou colocar a fogueira e eu simplesmente amo o barulho que a fogueira faz. É um barulho muito relaxante. Toda casa que eu faço no Minecraft tem que ter isso em cima do fogão, essa chaminé. Eu acho que fica mais realista. Eu gostei de vocês. Bom, a casa ficou assim, desse jeito. Eu gostei bastante de como ela ficou. Geralmente eu coloco a chaminé mais pra trás, mas como a casa tá menor, eu quis que ficasse assim, desse jeito. Bom, então é isso. Eu espero que tenha gostado.
que tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram ou se relaxaram, mande pro amigo que gosta de SMR Minecraft. Comenta aqui, tá bom? Dê um like e se inscreve se você gostou do conteúdo. E tem mais coisas por vir. Agora eu vou voltar firme dessa vez. Beijo, amo muito todos vocês. E eu vou terminar de fazer a casa, né? Fazer o cercado. Aí, quando ela estiver realmente finalizada, eu mostro pra vocês quando eu tiver evoluído mais. Porque tá bem no comecinho ainda. Eu quero tá mais à frente do que na outra vez. E tentar não morrer dessa vez. Boa noite do porquinho. E eu fiz essa plantação de bambu